Olá, meu nome é Luciana e para a concepção do Teatro Caixa Branca eu trouxe um pouco do contexto histórico do teatro. No século XVI surgiu o palco italiano, que é o palco mais comum que a gente vê por aí, palco na frente, plateia atrás. Só que daí a partir do século XX o teatro ele começou a passar por várias transformações, principalmente dentro da Bauhaus começou a se estudar uma nova relação entre cena, espaço e público, começou a haver essa possibilidade de desconstrução do espaço cênico, a partir desse desejo de ter maior relação com o público, coisa que é difícil fazer com o palco italiano, porque ele tem uma forma muito dura, né? O palco fica lá na frente e é difícil ter essa relação com o público. E aqui a gente vê nos principais teatros de Porto Alegre, todos eles aqui são de palco italiano, exceto o Teatro de Arena que fica aí na Borges. Então, a partir desse cenário, eu trago algumas problemáticas, dentre elas é porque o teatro se diversificou tanto ao longo do tempo e a arquitetura não acompanhou esse processo. Aí tem o conceito de caixa preta, que a caixa preta ela é esse espaço cênico delimitado dentro do palco italiano. Então é o que tu não tem relação com o público, é como se fosse uma outra dimensão ali que não tem essa relação de dentro para fora nem de fora para dentro. Então, a proposta do projeto é que você tenha justamente o contrário de uma caixa preta, por isso o nome caixa branca, que você tenha essa possibilidade de troca entre público e plateia, essa conexão com a rua, esse espaço mais flexível, que não seja uma estrutura tão dura, que possibilite layouts diversos, e também trazer uma experiência teatral diferente para a cidade de Porto Alegre, né? O terreno fica no centro histórico, então isso traz vários benefícios para o local. Atualmente, o terreno ele é um estacionamento da Brigada Militar. No entorno tem vários nós e marcos culturais que se relacionam com a proposta que eu estou trazendo. O terreno ele fica nesse aterro mais recente do centro histórico. É uma área de ocupação intensiva, tem várias áreas vegetativas no entorno. Por ser um lote semi-ocupado, não vai precisar de muita obra para construir essa edificação. Já é um bairro de interesse cultural, num terreno plano. O local é super acessível, com pelo menos 30 linhas diferentes que passam ali perto. Ele fica na Avenida Mauá, então ele tem essa notoriedade por estar localizado em uma via que tem um grande fluxo. Os condicionantes naturais também são super favoráveis, porque ele fica num terreno que ocupa a quadra inteira, então não tem vizinho para fazer essa sombra, ele é bem ventilado. O terreno ele tem aproximadamente 828 metros quadrados, ele é isento de recuo de jardim e já tem essa área de ocupação intensiva, então dá para ocupar bastante porcentagem do terreno, dá para colar na divisa. Aqui nas referências eu citei o que eu estou pegando de inspiração de cada projeto. Aqui no Teatro Oficina, essa questão do conceito, que ele tem muito forte essa diluição entre palco e plateia, não tem espaço definido para cada um. No MASP, o que eu estou me inspirando é essa relação do térreo com a rua, então a ideia é fazer esse térreo livre, que chame as pessoas para dentro do terreno. E aqui no Teatro do Engenho é a questão da multifunção, que ele tem esse palco que se volta tanto para dentro do auditório, como também para fora. Então aqui se tem as principais premissas do partido, tem a questão da multifuncionalidade, que é com relação a ter espaços flexíveis, a acessibilidade que se dá também por essas rampas que vão abranger toda a circunferência do edifício e vão acabar gerando esse trajeto onde se vai subindo e vai sendo descoberta essa vista diferente do Centro Histórico de Porto Alegre, que vai dar para ver então a vista do Guaíba lá de cima. E também a ideia é fazer um terraço no último pavimento para que se possa aproveitar de fato essa paisagem. Então a volumetria ela parte desse sólido regular, respeitando a taxa de ocupação máxima de 75% do terreno. Depois se cria esse térreo livre para ter essa relação direta com a rua, como eu trouxe o exemplo ali do MASP. E daí depois se cria essa diferenciação de volumes por conta das suas funções diferentes. Então o volume preto é o teatro e o volume cinza é o volume de apoio que vão ficar todas as outras funções. Aí depois é adicionado essa barra para sustentar o volume do teatro e também esse negativo no volume cinza para dar essa impressão de que tem um sólido saindo de dentro do outro. Aí depois são acrescentadas as rampas que se iniciam no hall e dão acesso até o último pavimento onde tem o terraço. Aí depois é adicionado o acesso para a garagem, que fica na Avenida Mauá, que é a avenida mais movimentada, e esses planos, que podem ser de vidro, podem ser de outro material,
mas só para ter essa relação entre cheio e vazio. E também porque no início a rampa ela é muito baixa, né? Então é muito fácil de alguém escalar e pular. Então para isso foi colocado esses fechamentos. Então aqui no organograma a gente consegue ter uma noção da relação entre os acessos. A partir da rua dá para acessar a garagem e a praça aberta coberta no térreo. A partir da praça dá para acessar o hall. E daí nele tem rampa, elevador e escada. Então a partir dele dá para acessar todos os outros programas. Aí aqui temos a vista superior só do terreno, ele tem no sentido transversal de um lado 18 metros e do outro 23, e aqui no sentido longitudinal aproximadamente 36 metros, é um terreno semi-regular. E daí aqui já tem uma relação de área total aproximada, que por enquanto está o projeto, está em 1.627 metros quadrados, e a área máxima construída que eu tenho nesse terreno, de acordo com o plano diretor, é 2.980. Então tem uma margem bem grande para ser trabalhada aí nas próximas etapas. Então aqui estão as normativas que eu vou seguir dentro desse projeto, questão de acessibilidade, acústica, incêndio. Aqui na implantação a gente consegue ver esses volumes diferentes. Aqui tem o volume de apoio e aqui o volume do teatro, que tem um terraço em cima, e as rampas que circundam todo o projeto. E que comecei a explorar as possibilidades de palco. O teatro ele tem esse caráter mais intimista, com poucos lugares formais. A ideia é utilizar essas arquibancadas retráteis que existem, que a gente coloca tudo em um módulo só, e daí tem rodinha embaixo, então acaba sendo bem fácil de transportar. E não existe, então, esse espaço previamente definido para público plateia. Ele pode tanto ocupar esse mezanino, como também pode ocupar o vazio central. E claro que não precisa necessariamente ter esses assentos, esses arquibancadas nos todas as apresentações. Tem bastante peças que são chamadas de palco giratório, que é quando as pessoas elas vão circulando ao longo da peça, nessa experiência teatral. Então, claro que se for uma peça mais diferente, a capacidade ela aumenta, mas então para essa layout mais formal, a gente tem essas capacidades de 118 assentos, 56 ou 63. Então aqui no subsolo tem esse estacionamento com 23 vagas, essa escadaria que tem acesso diretamente pelo térreo a partir da rua, e daí tem esse controle de acesso que fica no subsolo mesmo. E aqui na planta do térreo a gente consegue ver esses dois acessos, né, de carro e aqui de pessoas. Aqui tem a praça aberta coberta. A intenção é fazer um espaço bem flexível, que possa rolar várias atividades diferentes. Então a ideia não foi colocar um layout bem livre, sem mobiliário que possa endurecer a estrutura do local. Coloquei aqui uma sugestão de arquibancada, que é um espaço que pode ser que aconteçam apresentações também. Aí aqui tem acesso do hall e o acesso a uma sala múltipla, que também dá para acessar por dentro do hall. Aqui tem escadaria de acordo com as normas de proteção contra incêndios, o elevador, banheiros, tem todos os pavimentos nesse mesmo local. E aqui, então, se inicia a rampa, né? A partir daqui, essa rampa ela começa a ser externa, mas ela tem o acesso dentro do hall para conseguir ter, de fato, esse controle de acesso. Então, no segundo pavimento, a gente tem aqui o teatro, que ele pode ser acessado aqui nessa parte externa pela rampa, como também pode ser acessado aqui por dentro pelo foyer. Então, aqui no terceiro pavimento, a gente tem essa área toda aqui que ela é mais técnica, né? Que ela é camarim, depósito, essa escadaria que daí consegue ter esse acesso para os outros pavimentos, que daí os atores não precisam passar pela frente do público se quiserem acessar os outros pavimentos do teatro. Aqui, então, começa o mezanino, que tem esse acesso através dessa escadaria para os outros pavimentos. E ele tem esse acesso aqui por fora através desse segundo acesso da rampa aí. No quarto pavimento, então, tem esse espaço de estar. E daí tem mais um depósito, que é importante ter bastante depósito para abrigar todas essas arquibancadas. Mais um andar de mezanino. E aqui, então, o último pavimento, que daí é o final da rampa, que dá direto ao terraço. E também tem aqui o café, que foi colocado no último nível do teatro, que daí dá para abrir esquadria, que tenha esse aproveitamento da paisagem. Ele também pode se integrar com essa parte do terraço, essa parte aberta. O
terraço também fiz com uma forma bem livre para não ser para que possam ocorrer exposições, manifestações artísticas também, aulas. Então aqui a partir dessa isométrica já dá para ter uma ideia de como está ficando essa volumetria. Eu não coloquei branco de propósito, a ideia é fazer com tudo cinza, até ficou meio claro demais. Mas enfim, para que não tenha essa confusão entre o conceito e a forma, para não ficar parecendo que o teatro caixa branca é só por causa da forma, não é isso que eu quero passar. Aqui na perspectiva 1 tem a vista de frente da Mauá. Então aqui na perspectiva 2 é a esquina da Avenida Mauá com a General Bento Martins. E na perspectiva 3, a Siqueira Campos com a Padre Tomé. Daqui dá para ver direitinho o momento em que a rampa ela se exterioriza, né, a partir do hall. A ideia é utilizar aço cortem para as rampas, chapa metálica para o volume do teatro, que eu não quero que as esquadrias fiquem aparentes, então fazer uma chapa perfurada é uma boa forma de camuflar essas aberturas, e placa cimentícia para o volume de apoio. Aqui, então, o corte transversal está cortando a Avenida Mauá e a Siqueira Campos, dá para ver os mezaninos do teatro sendo cortados e as rampas também, o subsolo. Fiz só um subsolo porque é uma área de aterro, então não é legal escavar muito. E daí no corte longitudinal, cortando a General Bento Martins e a Padre Tomé. Dá para ver então aqui essa praça aberta coberta, os 3 níveis do auditório e esse terraço com vista para o Guaíba que a gente tem. E sempre objetivando essa maior multifunção do projeto, né? Então é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Obrigada!